Bom dia a todos para mais um evento, retornando aqui em 2024, mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. É com muita alegria que a gente retoma agora em 2024 as nossas palestras online com uma pessoa muito bacana, muito especial, que trabalha especializadamente com licitações, que tem uma experiência incrível também com origem no Tribunal de Contas, entre outras tantas atividades que já exerceu. Nós temos hoje aqui a Daiesse Jaala Santos Bonfim. A Daiesse, ela é... gente, por favor, tem Celso falando, eu preciso que mutem os microfones. Bom, voltando aqui, nós temos então a Daiesse Jaala Santos Bonfim, que ela é mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho. Ela é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, atualmente exercendo a chefia da Divisão de Auditoria de Licitações e Contratos, requisitada pela AGU, hoje trabalha em Brasília. A Daiesse, além do mestrado em Direito, ela também tem MBA em Diversidade e Inclusão pela Business Behavior of Chicago e preside a Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E hoje, com esse acúmulo que ela tem, que vem tanto do controle externo, como agora nessa atuação bem importante na AGU, na questão das licitações e contratos, ela vem trazer o tema destaques e alterações da nova lei de licitações. Então, eu gostaria de dar meu bom dia para a Daesse, dando aqui as instruções também para todos aqueles que vieram assistir essa palestra, que mantenham seus microfones mutados. Após a palestra, poderão fazer perguntas, podem ir escrevendo no chat durante a apresentação, e eu vou mediar esse evento e vou trazer ao final essas questões para que vocês possam, então, colocá-las à nossa palestrante de hoje. Daiesse, um bom dia, seja muito bem-vinda aqui no nosso Centro de Estudos aqui em Porto Alegre. É com prazer que eu te recebo hoje aqui. Bom dia, Karen, bom dia, pessoal. Já vi ali alguém colocando, conterrânea. Sou de Salvador, sou da Bahia, né? Apesar de atuação em São Paulo, agora em Brasília. Mas, enfim, queria dizer que é uma honra muito grande, né, estar aqui hoje pela primeira vez. Quero te agradecer, cara, o convite, né? É uma honra estar aqui, podendo contribuir com essa discussão, né, da nova lei de licitações, que muita gente diz, não tem que falar mais de nova lei, né? É a lei de licitações, e que tem Verdade. gerado aí, mesmo com sua vigência plena, tantas inquietudes para todos nós, que precisamos aplicar, interpretar ou auditar, né? Que é o meu caso. Mas queria dizer que eu estou muito feliz, eu espero que seja aí uma aula, uma troca, né? Só compartilho aquilo que, enfim, eventualmente, né, estudei mais ou vivenciei mais. E aí a gente tem a oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre esse assunto, especificamente sobre essas alterações mais recentes. Pode começar a tua apresentação. A gente tem aqui o comentário. Nós temos um residente em Brasília e ele tá dizendo que está muito feliz de ter alguém pertinho dele. Tá Né? falando de Tô perto aqui, né? dele. Precisando, estamos por aqui. Mas, Pode bom, começar. Tu gente, tem uma apresentação? Como é que tenho uma apresentação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Vamos lá, né? Deixa eu gerar aqui, compartilhar a apresentação, compartilhar. Me diga se você está vendo. Sim, né? E está Sim, passando aqui, sim, né? tá passando. Tá bem Pronto. direitinho. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer, né, minha apresentação até o final, mas espero aí, né, que ao fim dessa aula a gente possa trocar um pouco, né, tirar aí algumas dúvidas. A Karen vai levar, então,
essa mediação aqui para a gente, certo? Então, a minha proposta, vamos lá. A minha proposta, a minha ideia aqui hoje, ela gira em torno de trazer, né, as alterações propostas pela Lei 14.770, publicada ali quase lá no Natal, no dia 22 de dezembro de 2023. E aí, essa lei ela é oriunda do projeto de lei 3954, que pretendia trazer alguns elementos que vinham sendo discutidos, né, e precisavam de respaldo na nova lei de licitações. Então, eu vou trazer aqui para vocês qual foi o intento, só passando rapidamente meu currículo, mas a Karen já falou. Qual foi o intento do projeto de lei, né? Apontando aqui, inclusive, para vocês o que foi vetado, para que vocês entendam um pouco do contexto do debate em torno dessas alterações, tá certo? Então, nem tudo que está aqui nesse rol que eu estou trazendo para vocês faz parte, de fato, do conteúdo da lei. Mas a lei em si, ela pretendia, se vocês forem lá olhar, ela pretendia isso aqui, tá? Mas alguns desses pontos foram objeto de veto presidencial. Então, o que é que pretendia o projeto de lei? Eu acho que alguém está com o microfone aberto, eu estou ouvindo uma interferência. Não sei se só sou eu que estou ouvindo. Por favor, mantenha os microfones mutados. Tem bastante gente hoje aqui nessa palestra, nessa reunião, então precisamos desse carinho de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Karen. Realmente bastante gente, 125 pessoas, assim, eu tô pressionado e muito feliz, né? Com o interesse de tanta gente em acompanhar esse assunto. Mas, bom, continuando aqui. A lei, né, que alterou a 14.133, ela altera para determinar o modo de disputa fechado nas licitações e obras e serviços que especificava, facultar a adesão de município à ata de registros de preços licitadas por outro ente do mesmo nível federativo, dispor sobre execução e liquidação do objeto remanescente de contrato administrativo rescindido, permitir a prestação de garantia na forma de título de capitalização e promover a gestão e aplicação eficiente dos recursos oriundos de convênios e contratos de repasse. Era isso que o projeto de lei pretendia, né? E nós vamos aqui colocar o que foi que de fato passou, o que foi vetado, mas eu já queria entrar especificamente nesse tema aqui, que para mim é um dos temas mais relevantes dentro dessa proposta de alterações, e vou me debruçar mais tempo sobre ele, né? Dentro desse conjunto de alterações que queria o projeto de lei, para mim, esse é o mais relevante, porque suscitava, gente, muitas discussões sobre esse tema, suscitava muitas discussões dentro da doutrina, que é a questão específica da adesão de município à ata de registro de preços licitadas por outro município. Então, eu quero que vocês entendam esse contexto, eu quero que vocês entendam esse tema, para saber como é que a gente chegou até aqui, o porquê, né, o motivo dessa alteração, tá certo? E aí, para quem já estuda sistema de registro de preços e já acompanhava na doutrina posições divergentes sobre esse tema da carona por municípios, né? Se o silêncio da lei, se a lei, ao ter se omitido em indicar que poderia ter para os municípios, se esse silêncio da lei significava permissão ou não permissão. Então, esse era um debate assim ferrenho, inclusive a Karen, ela me ouviu falar, né, no programa Rádio Justiça do STF sobre esse tema, e aí eu discordei, inclusive, dos professores, que são meus amigos pessoais, inclusive, professora Michele, professor Felipe, né, mas que, porque entendia também que na omissão da lei a gente estaria respaldado por um pacto federativo. Mas vocês vão entender tudo isso, eu estou antecipando algumas questões, mas vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer, né? Vamos lá.
no hotel, no da Londres. Acho que Aí, o cara, chegamos Lucas. lá. Tá, fiz as coisas e nem me lembrei disso, né? Desculpa, Eu fiz o check-in lá no hotel na sexta-feira. Eu a gente preciso Aí vai. chegou pedir um cara, fez a tradução. novamente, Ah, vocês. Lucas Tedesco, por favor, pode mutar seu microfone, mantenha os microfones mutados, tem muita gente na sala agora. Desculpa, Opa! Daiane. Não se preocupe, gente, acontece, isso aí é o natural, né? A tecnologia ela traz para a gente essa possibilidade de reunir tanta gente aqui, né? De, sei lá, diversos lugares, mas tem essas implicações, né? Essas questões bobas. Mas a gente vai seguindo. Bom, então, gente, vamos explicar aqui um pouco melhor o contexto desse debate. Antes da gente entrar efetivamente na questão da carona, eu queria alinhar aqui conceitos e definições sobre o sistema de registro de preços, focando nas normas gerais da Lei de Licitações. O sistema de registro de preços ele é um dos procedimentos auxiliares previstos ali no artigo 78 da lei, que vai buscar fazer um mapeamento, um registro de preços de um determinado bem, um determinado serviço, de uma determinada obra para facilitar uma contratação futura, certo? Então a gente vai ter aí um procedimento de análise de preços, mas que não culmina imediatamente em um contrato, tá? Ele é dedicado a uma verificação de preços para ser registrado em ata. Então, quando é que nós podemos utilizar esse registro de preços? Certo? O legislador é muito claro nisso. Você vai ter para alocação, aquisição de bens, usar para aquisição de serviços, utilizar o sistema de registros de preços no âmbito de obras e serviços de engenharia, que vai ser aí, inclusive, uma novidade trazida pela legislação, mas desde que a gente tenha alguns requisitos a serem observados, eles vão falar que tem que ter projeto padronizado, que não deve haver complexidade técnica ou operacional, que é preciso que haja ali também configurado uma necessidade permanente, uma necessidade frequente daquele serviço pela administração pública, tá? Então, com base nesses critérios aí, a gente consegue entender que vai ser aplicável a obras e serviços de engenharia comuns, né? Que o projeto é passível de ser aproveitado para a execução de vários objetos, que você não vai ter uma necessidade de profundas alterações. Então, você tem sempre citado como exemplo serviços de manutenção e conservação aí de instalações prediais, tá? Então, a lei, na verdade, o que é que ela traz a prever que obras e serviços também podem ser utilizados? Ela vai consolidar aquilo, gente, que era já admitido pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Tá? O TCU ele já estipulava que seria cabível o registro de preços para contratar serviços de engenharia nos quais a demanda, né, fosse rotineira, né, fosse repetida. A gente tem também outro ponto importante, é que não havia essa previsão anteriormente. O sistema de registro de preços pode ser utilizado também no âmbito da contratação direta, por dispensa, por inexigibilidade, para que vários órgãos ou entidades, né, realizem aí uma contratação direta em conjunto. A gente vai falar várias universidades públicas que vão ter interesse em realizar uma contratação direta para a aquisição de um determinado livro, de um livro específico, e aí depois cada um vai firmando ali o seu contrato por dispensa em razão do valor, tá? E quando se trata aí de realizar a licitação nos registros de preço, a gente vai ter modalidade, pregão ou concorrência, tá certo? Você não vai poder utilizar as outras modalidades, concurso, diálogo competitivo, tá certo? E o julgamento vai ser por menor preço ou maior desconto. Então, a gente não tem critério de julgamento aí, preço e técnica, melhor técnica, tá certo? E aí, o que, que vai acontecer? Essa licitação ela vai combinar em uma ata, tá? Não vai gerar automaticamente um contrato, gera uma ata e, posteriormente, aquela ata ela vai ser usada para afirmar diferentes contratos, certo? Então, essa ata ela gera um compromisso aí de fornecimento para o vencedor e para aqueles que estão também no cadastro de reserva. Então, essa ata ela vale por um ano e pode ser prorrogada por igual período.
Talvez seja possível, né, enquanto organizador, mutar todos. Não conheço esse aplicativo específico, né? Mas tá certo. Pronto. Então, voltando aqui, tá bom? Opa, diga, Karen. Não? Tá. Ok, então, gente, essa ata ela vale por 1 ano e pode ser prorrogada por igual período, tá? Desde que se comprove aí que o preço ainda é vantajoso. Se não for mais, não faz sentido você ter uma prorrogação daquela ata. Outra coisa que é importante, né? Embora a ata seja um compromisso, implique um compromisso em contratar com a administração, o contrário não é verdade. Tá? A administração ela não tem obrigação ali de contratar, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que a administração pública ela pode fazer uma licitação de registros de preços e não celebrar ao final nenhum tipo de contrato, tá? E aí a gente vê aqui, mas quais são aí as vantagens, afinal, de usar o registro de preços? Isso é importante a gente ter em mente. Vejam que o registro de preços ele é um sistema que vai ali mapear, né, o valor e viabilizar, então, depois vários contratos a partir daquele mapeamento de preços. Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter uma desburocratização desse sistema de contratação e uma aceleração também desse processo, porque a partir de uma única ata gerada, nós vamos ter a possibilidade de firmar vários contratos, então a gente não teria necessidade de realizar várias licitações distintas. O que vai representar também redução dos custos administrativos, porque percebam, é possível que a administração ela contrate aos poucos. Então, você não precisa contratar toda a quantidade prevista ali de uma vez, tá certo? Então, você vai reduzir, inclusive, custos de estoque, né, de estocagem desses itens. Além disso, vai favorecer a cooperação entre os entes públicos, já que vários entes podem se unir, tá, para se beneficiar aí do mesmo registro de preços, né? Então, vejam que existem aí algumas vantagens, estou apontando aqui, algumas delas que elas são mais claras, né, nesse procedimento auxiliar. Mas, bom, gente, para a gente entender melhor como funciona e até chegar no nosso assunto específico, que é a alteração da lei, a gente precisa ter em mente esses atores, tá? Do sistema de registro de preços. O primeiro aqui é o órgão entidade gerenciadora, que vai ser responsável pela condução aí, né, do procedimento e também pelo gerenciamento da ata em que os preços estão registrados. Além do gerenciador, nós temos os órgãos ou entidades participantes que vão manifestar sua intenção, seu interesse em participar participar aí, né, do registro de preços para realizar no futuro uma contratação. E aí também, então, serão consideradas demandas desses entes, tá certo? Então, isso já vai constar ali na licitação de registros de preços. Então, como é que se dá essa participação? O gerenciador, a entidade, o órgão gerenciadora, vai ter que abrir um procedimento de intenção que as entidades interessadas manifestam aí essa intenção e as quantidades que elas vão necessitar também vão passar a serem consideradas no registro de preços. E nós temos também um terceiro ator, vejam aqui. Esse terceiro ator, que é o órgão ou entidade não participante. Vejam, o não participante, também conhecido como caronista, é o órgão que não manifesta interesse de participar dos procedimentos iniciais, mas posteriormente adere, então, a essa ata, tá certo? E vamos agora à previsão da lei. Vejam aqui que a legislação ela vai trazer aí limitações, né, para essa carona. Tem outras limitações também, tá, gente? Vai ter limitação em relação a quantitativo, que não vai poder exceder o limite de 50% do quantitativo de itens do gerenciado em relação àquele outro órgão. Então, aquele que adere à ata
ele vai trazer, então, quem adere à ata vai precisar fazer o seguinte: precisa justificar a vantagem da adesão, precisa que se diga que aquele preço que consta da ata é vantajoso para o ente que faz a adesão, e o ente que cede a sua ata, ele vai precisar explicar se há vantagem naquilo, se aquela adesão ela não vai gerar um risco de desabastecimento ou de descontinuidade no serviço público. Então, é preciso que aquele ente que faz adesão, que usa a ata como caronista, né, justifique a adesão, mostre que vale a pena aderir à ata em matéria de tempo, de custos. Isso é um requisito de validade, inclusive, da adesão. Tá? Quem cede a ata tem que explicar que não vai gerar aí um risco, como eu disse, de desabastecimento, descontinuidade. Né? Nós precisamos também ter, além da manifestação do gerenciador, a manifestação do fornecedor. Tá certo? Então, precisam ser consultados e precisam aceitar essa adesão, senão ela não é possível. Então, prévia consulta e aceitação do órgão entidade gerenciadora e do fornecedor, tá? E aqui a gente vai chegando ao nosso ponto de nó, que deu origem aí a uma das alterações à lei 14.133, tá? De acordo com a redação, esse parágrafo terceiro, isso aqui contava o parágrafo terceiro antes. Depois eu vou mostrar para vocês como ele está agora, tá? Então, o que era possível extrair aí indiretamente? Que as atas municipais não poderiam ser abertas para fins de adesão por outros entes federativos. E a adesão só seria possível a atas federais, estaduais ou distrital, tá? E entes federais, tá, gente? Entes federais não podem aderir à ata de outros entes federativos por proibição expressa por lei, tá bom? Então, essa redação, tá, limitada aí, que na condição de não participantes desejem aderir à entidade, ata de órgão, entidade gerenciadora, federal, estadual ou distrital. Vejam que nessa redação não tem federal, estadual, distrital ou municipal, para em distrital, tá certo? Então, o que é que acontecia? Olhem só. Em tese, né, por omissão, tá? Não está previsto, tá? Conduzia uma vedação, né? Algumas pessoas da doutrina consideravam uma vedação por omissão, que, na minha opinião, e acredito na opinião da maioria também, era exagerada isso, né, de você não ter essa previsão, é despropositada, uma vez que você não poderia permitir, né, mas você não estava permitindo que o município, inclusive, pudesse aderir à ata de outro município. Tá? Então, parte da doutrina defendia que deveria ser dada uma interpretação conforme a Constituição, foi isso que eu trouxe lá na minha fala no programa do STF, porque a conclusão pela impossibilidade de adesão à ata municipal atentaria contra a estrutura federativa do Estado brasileiro e constituiria, então, uma discriminação injustificada em relação a um dos entes da federação, que é o município, que é autônomo como os demais, tá certo? Então, por que é que não poderia haver essa adesão, né? E ainda discutia-se, né, essa questão de uma proibição de adesão verticalizada, porque a lei ela usa termos de entes de mesmo nível hierárquico ou níveis, o nível hierárquico superior, né? Que também, na minha opinião, você utiliza expressões vai contra a ideia de Estado federativo, tá certo? E, enfim, se fosse adotada essa posição de adesão verticalizada, a gente não teria razão para vedar a adesão de ata municipal por outro órgão municipal, né? No caso, por outro município, né? Então, mesmo que se acreditasse nessa tese de proibição de adesão verticalizada, ela não seria aplicável a entes da mesma natureza que, no caso, outro município, tá certo? Então, existem autores ainda que defendem que a regra ela seria uma norma específica e não uma norma. Uhum. Já estou subindo, tá? Pessoal, por favor, vamos mutar. Ângela, por favor, tenta mutar o de todo de novo.
Bom, vamos lá. Retomando, então, tem gente ainda que diria que essa regra, né, essa norma, ela seria uma norma específica e não uma norma geral, tá? E aí, sendo norma específica, a gente podia ter uma regulamentação por parte dos outros entes de um modo diferente, tá certo? E aí não seria considerado também uma norma geral, uma vez que a União ela não deteria competência constitucional para impor aos demais entes federados vedação a respeito de cooperação interfederativa em matéria de contratação pública. Isso extrapolaria a ideia de norma geral aí né, sob o pretexto de você uniformizar nacionalmente algumas coisas. Então, a União não poderia estabelecer regras restritivas com pormenores, né, que comprometesse aí alguma decisão que fosse autônoma dentro do espaço de autonomia dos municípios, tá certo? E, inclusive, sob o ponto de vista, gente, mais pragmático, né, alguns municípios de pequeno porte, pela dificuldade de realizar licitações frequentes, seja aí pela falta de pessoal, pela falta de estrutura adequada, eles utilizam caronas de outros entes federados, porque isso já era, né, permitido para formalizar suas contratações, tá certo? Então, e aí, nesse ponto, a adesão à ata de município poderia, em tese, ser uma solução mais eficiente, né? Se você não tem ali, eventualmente, um ato federal, estadual, com as condições que você quer, né? Se as condições da ata municipal são melhores que aquelas encontradas nas atas dos demais entes, por que você não poderia, então, aderir, né? E aí, o que a gente tem, né, em tese, também nesse contexto de ser uma solução mais eficiente? Porque o Carona Alderiata, ele vai contratar com uma empresa que já apresentou uma proposta comprovadamente vantajosa, né, também afastando aí os custos operacionais de realizar uma licitação específica em consonância total, absoluta com o princípio da economicidade. Mas vamos lá, tá? No que é que se transformou aí com a lei 14.770, essa questão aí da carona. E aí a lei ela vem para dirimir algumas dessas dúvidas, problemas, questionamentos, porque o povo estava batendo mesmo nisso, tá certo? E aí ela destrincha, então, esse parágrafo terceiro em dois incisos. Um, já do jeito, né, que constava, de você permitir essa adesão federal, estadual, digital, né, a essas atas. E ele vai trazer, então, uma nova disposição aqui nesse outro inciso para, né, a faculdade de aderir à ata de registro de preço na condição de não participante poderá ser exercida por órgãos e entidades da administração pública municipal relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal. E ainda coloca uma condicionante, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. Percebam aqui o que aconteceu. Ela permitiu a adesão de outros municípios, continua não sendo possível a estados e União aderirem a atas municipais, tá certo, gente? Continua não sendo. E condicionou a ter sido formalizado por licitação, porque lembrem que eu disse que é possível também a gente ter a formalização via contratação direta. Então, nestes casos de dispensa, inexigibilidade, não vai poder ocorrer essa adesão, tá? Mais uma limitação aí, que agora a doutrina se debruça e discute essa questão, né? Permitiu, mas aí limitou. Mas limitou por quê? Qual é a justificativa para essa limitação? Eu não sei nem se vocês vão lembrar como é que foi aprovado, não sei se alguém acompanhou essa discussão do pessoal lá, né, dizendo, no apagar das luzes, não deu nem tempo para a gente debater, enfim. E aí, mais uma alimentação com essa carga, né, de que eles trazem, de que os municípios sempre vai ter um peso maior de ações de corrupção, uma presunção errada, né, e aí que não poderia nem ser um pressuposto para uma alteração. E ao não permitir, portanto, que nos casos de contratação direta você tenha essa adesão. Então, permitiu, como todo mundo já vinha pedindo, clamando e dizendo sobre as vantagens dessa permissão, mas estabeleceu, sim, essa limitação agora de que
Pode, mas se formalizado por meio de licitação. Não pode, se formalizado via contratação direta, tá certo? Então, aqui, só para a gente revisar aqui, carona, né? Quando a ata de preços já está firmada e o que se pretende é valer-se dos preços já registrados por outro ente, participação, sim, o ente integra no processo inicial, na fase interna, então trata-se de participação, lembrando que Estados da União continuam impedidos de aderir a atas municipais, tá certo? Ata federal, todos podem aderir, estadual, distrital, estado, distrito federal e municípios podem aderir, e ata municipal, somente os municípios, como eu falei, com a limitação aqui, portanto, prevista na legislação, tá certo? Então, esse tema, para mim, é o tema mais importante dessa alteração promovida pela Lei 14.770. Mas a gente vai agora, então, passar por outros pontos. Eu espero que vocês tenham compreendido aí como é que se deu, né, esse processo aí de discussão, de debates, que aqui um dizia, o outro dizia, enfim. E vamos agora falar sobre essa outra novidade, né? A gente tem uma novidade trazida pela lei, que é a criação de um novo tipo de garantia contratual, certo? O que a gente vai ter aqui? Nós tínhamos lá, né, já previsto, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. E agora a gente tem mais um, que é o título de capitalização custeado por pagamento único, tá? Aquele de uma única aplicação e com resgate pelo valor total. Isso, gente, de certa forma, trouxe uma maior liberdade para o fornecedor, porque o que acontece? Os seguros eles acabaram ficando mais caros com aquela regra que diz que, mesmo que ele não tenha sido pago pelo cliente, né, o cliente do serviço da seguradora, a apólice ela continuará em vigor. E aí isso fez com que o preço do seguro vinculado aí aumentasse. Então, se tornando, por vezes, aí até mesmo inviável para o fornecedor, para o empresário, para a empresa, né, ter esse tipo de garantia, né, custear esse tipo de garantia. E aí, fiança bancária também é algo caro, gastando dinheiro complicado, né? Como é que ele vai deixar o dinheiro parado lá na mão, na posse ali da administração pública, essa disponibilidade financeira parada? Então, vem aí o título de capitalização, que é algo até mais usual do mercado, né? Normalmente, os bancos vendem esse título para os seus clientes. Quem é que nunca teve um título de capitalização oferecido, né? Para ser adquirido. E agora a gente tem isso previsto aí como uma modalidade de garantia, tá certo? E como é que vai fazer isso, tá? A gente ainda não tem uma regulamentação, então, para esse momento que se discute, que se diz, que é necessário informar ao banco que esse título ele foi dado em garantia e comprovar que essa comunicação foi feita. Então, você vai comprovar para a administração que essa comunicação foi efetivamente realizada para o banco e inserir essa comprovação ali no processo, tá? Uma outra alternativa mais segura até é exigir do próprio banco uma declaração no sentido de que sabe que um título de capitalização número tal foi dado em garantia, que o banco está ciente disso, mas enfim, eu acredito que a gente vai ter uma regulamentação, provavelmente, em torno desse tema, desse assunto, né, para tornar aí a coisa mais regulada, para tornar essa questão aí mais eficiente, tá? Agora a gente vai falar aqui rapidamente sobre alterações introduzidas no artigo 184 e 184-A, que vai trazer regras sobre como se disciplina aí a questão sobre como se disciplina aí a questão dos convênios, dos acordos, ajustes, né? Esses instrumentos congêneres que podem ser celebrados e que tem a previsão na nova legislação aí sobre essa questão de você, se não tiver uma regra específica, poder utilizar, então, aquilo que está previsto na Lei 14.133. E a primeira coisa que eu queria aqui destacar para vocês é essa ideia de regime simplificado, de simplificação
dessa questão de celebração, execução, acompanhamento, né? Mitigando algumas exigências, tá? Então, o artigo introduzido, ele vai indicar que o plano de trabalho tem que ter parâmetros objetivos, mais objetivos, que a minuta desses instrumentos tem que ser simplificada, que você vai fazer uma verificação da execução com uma visita de constatação para constatar ali a compatibilidade com o plano de trabalho. Não vai contemplar, por exemplo, verificação das informações registradas nos sistemas oficiais. Então, a ideia é trazer aí, a partir desse limite aí de valor, essa simplificação, tá certo? E aí, então, ele vai prever, pode ser feita outras visitas, outras vistorias, se necessárias, tá? Mas quando é que acontece isso, né? Por exemplo, em função de alguns fatores, a complexidade do empreendimento, você já teve falhas detectadas, você tem ali que as fotos georreferenciadas não foram suficientes para você fazer essa verificação do andamento da entrega da obra, trilhas de auditoria, inclusive, que já apontaram indícios de irregularidade e não foram saneadas. Então, a gente tem aí alguns pontos, tá, em relação a essa questão das vistorias. Uma outra questão trazida é para fazer ajustes, tá? E aí ele condiciona, desde que não importe transposição, não importe remanejamento, transferência, que inclusive é vedação constitucional, a gente tem a vedação constitucional, tá? Da transposição, do remanejamento ou transferência sem uma prévia autorização legislativa. É frequente, inclusive, o gestor, né, que perceber que ao receber o recurso, que aquele objeto não vai poder ser executado naqueles termos propostos, né? Ou então que o objeto proposto ele não é mais considerado prioritário, né? Tendo em vista aquele tempo decorrido entre apresentar e ter os recursos ali liberados. Mas lembrando, né, que você não pode utilizar para uma finalidade diferente. A utilização de recursos para uma finalidade diversa é irregularidade grave, natureza considerado falha de natureza grave, que vai normalmente conduzir a um julgamento pela irregularidade das contas, tá? E inclusão do nome no cadastro de contas irregulares, com remessa à Justiça Eleitoral. Então, além disso, para promover ajuste, precisa de uma justificativa objetiva e, quando se tratar de obra, que seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Percebam, e é preciso alinhar, tá, com o órgão para renegociar esses termos, ver o que é execuível, ver o que está dentro dos limites legais, certo? Bom, em relação aí, por fim, ao tema, né, de convênio, contratos, instrumentos congêneres, nós vamos ter a previsão, né, para os casos de reequilíbrio econômico-financeiro motivado por força maior, caso fortuito, fato do príncipe, enfim, né, no qual o valor global inicialmente pactuado ele foi insuficiente para a execução do objeto, a lei vai trazer, então, questões aí de que você pode utilizar o saldo de recursos, rendimentos da aplicação financeira, aportar novos recursos, ou então reduzir aí as metas e etapas, desde que isso não comprometa a fruição, a funcionalidade do objeto pactuado, tá certo? Nós temos mais 2 pontos aqui que eu quero trazer para vocês, mas que foram, na verdade, objeto de veto, tá? Sobre a questão do objeto remanescente de contrato rescindido. Estabelecia aí, então, o PL estabelecia a inserção de mais um parágrafo no artigo 90, que vai tratar ali dessa possibilidade, dessa faculdade da administração de convocar os demais licitantes classificados, tá? Para a contratação de remanescente de obra, de serviço, de fornecimento, em razão de rescisão contratual, tá? Então, previa aí que o projeto de lei previa que seria autorizado em favor da nova contratada saldo a liquidar escrito em despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados. E aí, vejam, veio o veto presidencial
para dizer que essa norma, né, que vai tratar, se você vai tratar despesa empenhada, resta a pagar não processados, não poderiam estar nem em desacordo com a lei 4320, que vai cuidar dessas questões, que exige a identificação do credor na nota de empenho, e que a lei 14.133 não poderia se imiscuir em normas gerais de finanças, tá? E que, inclusive, por previsão constitucional, demanda lei complementar para tratar aí dessas questões, particularmente em relação à matéria de gestão financeira, nelas incluídas os restos a pagar, que são especificamente aquelas despesas empenhadas, mas não pagas, e aí você tem os restos a pagar processados, né, empenhados e liquidados, não processados, empenhados e aguardando liquidação, tá certo? Uma outra questão sobre modo de disputa fechado nas licitações aí de obras e serviços específicos. Queria o projeto de lei a previsão aí, né? Eles tinham lá a previsão da utilização isolada de modo de disputa fechado, que a gente tem uma vedação, não pode utilizar quando for menor preço ou maior desconto, e aí o projeto de lei ele queria trazer exceções ali. E aí ele dizia, exceto quando se tratar de licitação com valor acima de 1.500.000, que vão ser processados pelo modo de disputa fechado, se tratar de obras, serviços especiais de engenharia, serviço comum de engenharia que fosse de natureza predominantemente intelectual, serviço de limpeza urbana e manejamento de resíduos sólidos. Mas tá, né? Tô falando aqui de modo de disputa fechado. O que é modo de disputa, né, professor? O que é isso? Então, assim, só rapidamente para trazer esse conceito para vocês, e, enfim. A gente está falando, quando a gente está falando de modo de disputa, a gente está falando do momento das propostas, tá? Então, o modo de disputa fechado é aquele no qual os interessados, no prazo de entrega ali da documentação, traz tudo que foi pedido, inclusive sua proposta de preço para o julgamento. Então, essas propostas elas são recebidas naquele momento e no momento correto, no momento previsto aí no edital, são abertas e comparadas. Então, as propostas elas permanecem, em sigilo até a data e hora designada aí, portanto, para a sua divulgação, tá certo? Então, isso é o que a gente prevê como modo de disputa fechado, tá? Diferentemente, nós temos o modo de disputa aberto, que é onde os licitantes eles apresentam lances, tá? Então, eles vão ali alterando as suas propostas durante a licitação. Então, veja que no modo de disputa aberta, a gente não tem uma proposta fixa, a gente tem uma proposta que é dada, modificada de acordo com a vontade ali do licitante, e dá eventualmente outros lances. Então, aqui, os licitantes, eles apresentam suas propostas por meio de lances públicos sucessivos, e aí vão ser crescentes ou decrescentes, tá? E aí, uma coisa importante é que a lei traz algumas restrições para esses modos de disputa, né? De que não pode ser usado, como eu disse, o modo de disputa fechado isoladamente para licitações julgadas por menor preço e maior desconto. E porque esse tipo de licitação que é guiada pelo menor preço, você vai ter que fazer aí o modo aberto, que faria mais sentido, né? A lei também diz que não vai ser aceitado, né, a contrassenso, um modo aberto para julgamento por técnica e preço, porque você vai precisar ponderar a técnica, além de ponderar o preço, tá? Então, veja que nesse tipo de julgamento, se a licitação usar esse tipo de julgamento, não vai ser possível que ela seguir pelo modo aberto, ela tem que ser feita pelo modo fechado. De todo modo, gente, respeitadas as vedações, o ideal é que o órgão, né, existe essa flexibilidade da lei, de você modelar a sua licitação. Então, respeitadas as vedações, o ideal é que o órgão, ele, pela sua experiência, pela avaliação de mercado, faça aí essa análise das melhores opções para uma seleção mais eficiente, escolhendo uma
uma modelagem que vai induzir efetivamente uma vantajosidade para a administração pública, tá certo? E aqui, voltando então, o projeto de lei queria excepcionar a vedação prevista, né, em relação a menor preço e maior desconto, para esses casos específicos. Ela disse que travou. Travou, gente? Pra mim tá funcionando. Tá tudo ok aqui. Tá bom. Tá, então voltando aqui, né? Travou e voltou. Tá bom, maravilha. Então, a lei, ela queria trazer essas exceções, tá? A vedação, se fosse o caso, obra ou serviço especial de engenharia, serviço comum com predominantemente intelectuais, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, mas as razões de veto, né? Nas razões foi especificado que isso contrariaria o interesse público se você proibisse a utilização de um módulo de disputa aberto. Nessas hipóteses, então, você impediria um reparo aí mais tempestivo das propostas que fossem eventualmente manifestamente inexequíveis, o que iria ferir transparência, o que iria ferir a competitividade, tá certo? Mas algumas pessoas falaram travando e tal, mas eu estou chegando já no fim, gente. Deixar aqui para vocês uma frase, eu sempre uso, eu acho que é o espírito da lei, é uma valorização de você planejar bem, e ao planejar bem, todo o resto, né, a licitação, a execução, enfim, corre como deveria. E dizer que planejamento não é uma modalidade de intervenção estatal, mas apenas qualifica a intervenção do Estado para que seja racionalizada. Bom, eram esses pontos, tá? Nessa conversa aqui, né? Nesse tempo que a gente tem. Vixe, tem gente que está dizendo sem áudio, imagem ocupada, mas eu queria. Espero que vocês tenham compreendido alguns pontos. Mais uma vez, retomando, o que é mais relevante é que a gente se atente para a questão da adesão à ata municipal. Tinha muita discussão, muito debate. A gente tem agora uma abertura, né, expressa na legislação que vai auxiliar muitos municípios. Claro que ainda existe uma limitação, a gente não sabe se eventualmente vai passar por uma outra alteração. Essas eram as nuances, eu deixo aqui registrado meus contatos, minhas redes sociais, né, para quem quiser posteriormente ficar à vontade de entrar em contato. Enfim, tenho agora mais uns minutinhos, né? Falei para a Karen que depois eu tenho um compromisso, mas tenho ainda alguns minutos aqui para a gente, enfim, conversar. Muito obrigada, né? Assim, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha aí depois uma outra oportunidade, até mesmo presencial, né? De ter essa troca e de poder falar sobre esse tema aí que é tão relevante, tão importante, né? Que é as licitações e contratações públicas. Obrigada, Daes. Olha só, eu acho que o pessoal estava realmente bem empenhado em vir aqui hoje, porque, como tu mesma disseste, não é uma nova lei de licitações, é a atual lei de licitações, só que sabe como é que é? Bate o desespero na hora em que tem que começar a aplicar. Então, tem muita gente com muita dúvida. Só que eu sempre digo, né, com 30 anos de Lei 8666, a gente continuava com dúvida, continuava com congressos lotados, né? A gente não deixou de ter dúvidas pela idade da lei. Então, eu acho bem natural, porque o tema é complexo e envolve muitos recursos, né? Somos os grandes, é o grande mercado do Brasil, né? Mas daí, eu acho que a gente pode, antes de passar para as perguntas, pedir para o pessoal não abrir o microfone, mas abrir o vídeo para a gente fazer o print de tela, né? Para a gente poder fazer um print. Então, quem puder abrir, claro que não vai aparecer, a gente está com quantos aqui? Deixa eu ver. Antes a gente estava com 154, a gente deve estar com a média de 150. Aí eu vou
Eu vou... A gente vê depois quantos deu aqui. Não tem como ver todo mundo, mas quem puder aparecer, e daí a gente coloca aqui no layout aqueles que estão com o vídeo. E daí a gente pode fazer um print da tela. Vamos ver se a gente consegue. A minha eu não consegui regular para ter tanta gente assim. Vamos ver. Lado a lado. Deixa eu ver se aparece. Também não aparece tanto. Vamos ver grade aqui. É o que mais aparece gente. Vamos ver. Tenta fazer, Ângela. Vou tentar, tá? É que tá difícil de pegar vários. Para mim também. Para mim também. O nosso sistema aqui, esse WebEx, ele não é o mais amigável de todos, assim, em termos de recursos. Vamos ver. Eu tentei fazer, mas eu não sei se vai dar. Me avisa, Ângela. Se alguém mais puder fazer um print de tela e depois mandar para a gente ali do Cedinho, eu também agradeço por garantia. Daí a gente manda para a Daes, tá bom? Eu acho que foi o tempo aqui. Eu vou passar por umas perguntas. Eu gostaria de abrir, embora eu tenha visto aqui que tem uma pergunta da Michele Jobim Mesquita e outra do Lucas. Mas eu queria fazer uma pergunta até para abrir com relação ao caso do registro de preços, né? Que foi o tema que eu acho que é o tema mais controvertido e que interessa mais, porque é muito usado mesmo, né, nos municípios. E já que teve essa intenção da lei de facilitar essa adesão e a gente conseguir reduzir o número de licitações, né, fazer um aproveitamento dos atos praticados pelos demais. Mas eu tenho uma questão que é pergunta. Na adesão da ata de registro, a gente já viu problemas enquanto permitida a adesão quando há contratação direta. A gente já teve alguns problemas relatados por aí, alguns casos bem rumorosos. E como fica a responsabilidade daquele que adere? Porque o que ele tem que... Ele não acaba tendo que fazer todos aqueles cuidados que ele deveria fazer caso ele fizesse o processo, tanto o processo licitatório quanto a contratação direta. De quem fica a responsabilidade se não foram adotados todos os cuidados para escolher um produto idôneo, um fornecedor idôneo também? Como é que fica isso? Karen, essa pergunta é ótima. Estão me ouvindo? Sim. Então, é uma excelente pergunta. Isso é discutido, sim, inclusive, né, na doutrina, sobre de quem seria essa responsabilidade. Até por isso, prevê a legislação, inclusive, que ele justifique essa adesão, e a ideia dele justificado porque essa adesão seria uma adesão vantajosa para ele, é que ele faça também essa verificação mais cuidadosa sobre os termos, né, ali daquela ata, se o preço sim, precisa avaliar isso, se o preço está compatível com o preço de mercado. Então, existe essa atribuição também ao caronista, né? Então, a preocupação da lei em trazer isso, em trazer que ele se debruce, que ele justifique, para além ali da aceitação do órgão, né, gerenciador e do próprio fornecedor, que o caronista ele faça sim essa avaliação, que ele justifique e que ele tome esse cuidado em relação ao preço, entendeu? Então, assim, na minha visão, ele não participou, né, do procedimento ali licitatório que gerou aquela ata, mas ele precisa ao menos ter esse cuidado, tá, em relação a justificar do porquê é vantajoso e fazer a verificação ali dos preços. Obrigada, Daes.
Antes de passar para a pergunta do Lucas, ainda tem mais uma perguntinha, que é a questão da garantia. Então, olha só, todo esse tempo que a gente teve na Lei 8666, a garantia também era um problema, não um problema em si, mas o problema surge no momento em que a gente tem o descumprimento, o abandono da obra, todas aquelas coisas que por mais às vezes que a gente planeje bem a licitação, podem acabar acontecendo por questões estruturais até mesmo, né? Por uma questão de mercado, a empresa quebra, enfim. Tu não achas que a gente teria, na verdade, um outro problema na questão do percentual da garantia? Ou se a gente ampliasse isso acabaria afastando mais ainda os licitantes, porque a garantia encarece o produto, o serviço, enfim, né? Então, eu acho que uma da forma de resguardar foi a questão da cláusula step-in, né? De você poder prever a responsabilidade da seguradora assumir. Foi uma forma que a administração pública viu de se resguardar desse problema que você colocou, que a cláusula de retomada, de ter previsto uma cláusula de retomada, que a gente vai chamar ali de step in, né? De entrar no lugar, né? Tomar o espaço de, o lugar de. Que eu acho que foi acertado isso, mas, mais uma vez, encarece, né? Encarece, mas é um resguardo de que se ele não cumprir, seguradora, é com você. É óbvio que ela vai poder ali, então, ter algumas opções, né, do que fazer com isso, mas ele traz uma segurança maior. A gente vai precisar lidar com essas discussões desse equilíbrio, né, dessa balança entre economicidade e você garantir uma maior lisura do procedimento e um percentual maior de execução mesmo do objeto do contrato e a gente ter aí uma segurança maior de que, ao fim e ao cabo, a gente está falando de entrega de algum produto, serviço para a sociedade, né? O que é o mais grave, né? Quando a gente está falando dessa contratação pública que se reflete em política pública. Inclusive, muitas vezes o fiscal de contrato, esse pessoal desconhece esse mercado de seguros, até mesmo aquele dever que tu tens de notificar o segurador no momento em que tu precisas usar essa garantia e tantas outras coisas que fazem com que a gente tenha esse universo de obras inacabadas, boa parte por falta de planejamento, outra parte por falta de carência de análise de questões técnicas também, né? Enfim, tem todo aquele universo de causas já tão bem estudadas, inclusive em tribunais de contas, né? Sobre as obras abandonadas, né? Então, eu acho isso que é um problema que segue, que é um grande desafio para a lei tentar enfrentar isso. Bom, vou passar primeiro aqui para a Karen, só complementando, você falou da questão dos fiscais, né? Olha, sinceramente, na minha opinião, acho que um dos maiores desafios que a gente tem no âmbito das contratações públicas é a fiscalização e gestão contratual. E aí eu não estou dizendo que é um problema, um erro do fiscal, do gestor. Eu estou falando que é um problema, um erro de governança. Né? De governança das contratações. A gente tem, às vezes, as pessoas sem instrução, sem capacitação, toma aí, né? Você agora é o fiscal disso. E você tem também, às vezes, um número enorme de contratos atribuídos a uma única pessoa. E a pessoa não sabe como vai entregar aquilo, como vai se debruçar sobre aquilo. Então, via de regra, faz um checklist, aí a gente vai discutir aí a responsabilidade desse fiscal, desse gestor, quais são os limites dessa responsabilidade. Então, na minha opinião, e aí na minha vivência também, ao longo desses 8 anos de controle, né? Antes eu era da Receita Federal. Nesses 8 anos de controle, é como a gente tornar eficiente esse procedimento, esse processo de gestão contratual, que vai implicar em sanção, né?
infrações administrativas, como é que estão esses processos, desempenho do contratado, como reavaliar isso numa futura contratação, enfim. Eu acho que agora congelou para mim também. Mas eu acho que é o grande desafio, porque a gente não quer chegar lá, a gente não quer chegar nessa responsabilização. Não adianta a gente prever os meios de responsabilização e a gente ficar necessitando aplicá-los. A ideia é não precisar aplicá-los. Eu acho que. E aí vem essa questão da capacitação e da gestão. Eu acho bem importante mesmo. Bom, eu vou passar aqui para a pergunta do Lucas Lourenço, que ele vem trazer uma questão envolvendo a Lindbe, né? Que ele lhe cumprimenta e diz que a nova lei de licitações trouxe uma nova sistemática para análise das nulidades contratuais, seguindo a tendência da Lindbe. Então, que com isso se rompeu com a visão clássica da 8666, em que o ato nulo não produz efeitos. Essa visão gerava o dever de anular de pronto o contrato, caso verificada alguma ilegalidade, e que o olhar agora é outro. Houve uma preferência da nova lei pela segurança jurídica, pela eficiência administrativa em detrimento do princípio da legalidade. Nesse sentido, como deve ser a preocupação do administrador quanto à verificação das nulidades? Como deve ser feita a ponderação sobre a manutenção ou não do contrato? A pergunta de milhões. Excelente pergunta. É exatamente isso mesmo. A gente sai daquela ideia de qualquer coisa gera nulidade para nulidade como última ratio, nulidade como última via. Muito alinhada a essa ideia trazida da Lindbe, né? E também ao Instituto do Pas de Nullité sans griffe, né? Que se você não tem um prejuízo, por que é que você teria, então, ali uma nulidade? Então, a gente vai ter na Lindbe, inclusive, essa ideia de que antes de você pronunciar a nulidade, você precisa indicar as possíveis alternativas, né? De que a invalidade ela não é a única alternativa. Então, a gente, se puder sanear, tem que sanear. A mensagem da lei é: se puder sanear, é obrigação sanear, você tem um dever de sanear. Inclusive, gente, a gente já tem visto jurisprudência do próprio TCU indicando que o procedimento ele não seria válido justamente porque não fez o saneamento necessário, né? Mas é óbvio que isso aí, se tiver um prejuízo. Então, a Lindbe ela vai trazer esse compromisso para a esfera controladora, judicial e administrativa. Então, a gente às vezes coloca a Lindbe só na conta do administrador, mas a esfera controladora também, a judicial também precisa ali ter em conta as disposições da lei, né, da Lindbe, das alterações, na verdade, promovidas pela Lei 13.655. A gente vai ter também aí essa relativização dos efeitos ex tunc da nulidade, né, porque você vai precisar regularizar a situação, determinando ali uma realidade proporcional, uma realidade equânime. E nessa ponderação, inclusive, com parâmetros aí trazidos pela Lei 14.133, você vai precisar considerar várias coisas, né? Então, é uma medida excepcional que só deve ser feita para atender o interesse público. Você vai precisar ponderar os impactos econômicos e financeiros, você vai precisar ponderar os riscos sociais, os riscos ambientais, tá? Ali decorrentes, eventualmente, de um atraso, de uma interrupção dos benefícios ali daquele objeto de contrato. Você vai precisar ver a questão das despesas necessárias à preservação daquilo que já foi instalado, o custo da deterioração, medidas que foram vai ter que ponderar as medidas já tomadas para sanear irregularidades. Você precisa também ponderar fechamento de postos de trabalho, tá? Principalmente o custo para realizar uma nova licitação, custo para você realizar ali ou celebrar ali
um novo contrato. Então, a gente tem aí diversas questões, diversos pontos que são trazidos pela lei que a gente precisa estar atento no momento de tomar essa decisão, mas, como o Lucas disse aí, o espírito da legislação é que nulidade é a última via, é a última ratio. Tá certo, Daes. E aqui uma pergunta da Michele Jobim Mesquita. Ela pergunta sobre o uso de software do estilo robô, os nossos bots, né? Na modalidade pregão. Configuraria um crime por violar o caráter competitivo do certame? Como a administração pública pode limitar os efeitos do uso desses robôs? Uma ótima pergunta. Inclusive, isso aí já foi muito discutido, viu? Muito debatido. Não existe inclusive dentro da jurisprudência, um entendimento consolidado. Na verdade, a gente tem entendimentos divergentes, alguns deles até tendendo a indicar que novas tecnologias representam um benefício, né? Um procedimento de desburocratização. Tinha um PL, inclusive, para prever como crime a utilização de robôs, né? O que não foi dado ali andamento. Então, hoje a tendência é muito mais a utilização. Essa previsão de como limitar, como não ferir, né, o princípio da isonomia diante dessa utilização irregular ou desenfreada de robôs no pregão eletrônico, mas a gente tem essa ideia da desburocratização, né, de uma flexibilidade. A maioria dos julgados não traz para a gente um entendimento pacificado em relação à utilização de robôs ali em procedimentos licitatórios. É perceptível posicionamento distoante, inclusive entre tribunais de contas. Merece cautela, deveria ter critérios bem definidos, tá? Porque pode realmente ferir aí isonomia, competição, a ideia, né, da competitividade. Eu acho que o uso de tecnologia para diversos espaços da vida humana é importante, mas toda tecnologia ela pode ser também ali prejudicial. Então, o ideal é que houvesse uma regulamentação, tá? Acho que uma limitação vinda sem uma regulamentação própria, até porque a gente se vai prever alguma vedação, alguma limitação, o ideal é que se faça de modo formal, o ideal é que se faça por meio de regulamentação, para a gente evitar maiores problemas, mas te digo que no espaço da doutrina e do controle não há um entendimento pacificado se isso seria, assim, a priori, se isso seria, essa utilização, se ela seria irregular. Tá? Mas, oi? Eu até ia ponderar aqui, porque o Matheus Rodrigues Nogueira, ele fez a pergunta, bom, se essa irregularidade seria no caso do ente usar o bot ou o contratado, né? Ou acho que o licitante, ele quer dizer, né? Eu acho que eu imagino que tá falando da fase de lances pelo licitante, né? Eu particularmente, eu acho que o que poderia se ter mais em termos de orientação para reprimir a conduta, poder eventualmente reprimir, é só a questão se houver uma simulação de competição, porque isso a lei não pode tolerar, isso totalmente viola os princípios da licitação, né? Agora, se o robô for para viabilizar uma maior velocidade, teria que ver em que medida isso seria rompimento da isonomia ou não, ou se seria apenas uma adoção da tecnologia, né? Será que adotar uma nova tecnologia, hoje em dia, a gente com tantos instrumentos de inteligência artificial, será que seria realmente romper a isonomia? Uma outra coisa, Karen, que se coloca muito é que isso seria uma prática usual do mercado. Sim.
e que não é economicamente inviável e inalcançável. Na verdade, é o contrário, exato, né? exato. Então, que economicamente, até para pequenas empresas, seria relativamente acessível. Uhum. E aí, esse é um dos argumentos também. Então, se existe algo que, a princípio, né, não é de difícil acesso, então é uma tecnologia que iria melhorar esse processo, por que impedir? Por que não utilizar essas inovações? Mas, como você disse, a questão de você fazer ali, fraudar, fazer simulações, aí já está numa outra seara. A discussão maior é se a priori você já indica que essa utilização ela é indevida. E a gente não teria, então, elementos para dizer que essa utilização foi feita de uma presunção, né, de que Sim. essa atuação seria uma atuação irregular. Mas eu ainda acho que uma regulamentação é a forma mais segura da gente lidar com novas tecnologias, e especialmente no âmbito das contratações públicas, que são, sim, um dos maiores percentuais que a gente tem de espaços de corrupção no país. É verdade. Então, essa é uma realidade, a gente precisa encarar e se inserir nisso e trazer ferramentas para a gente poder prevenir, Com né? certeza, com Outras para certeza. repressão, mas ferramentas para a gente poder reprimir aí essa questão. Exatamente. Bom, Daes, eu acho que aqui a gente encerra as perguntas. Pode ver que no fim era para tratar de algumas coisas novas da lei de licitações, a gente acabou indo para novas tecnologias, né? Tudo pode acontecer quando a gente está ao Sim. vivo. Mas te Faz parte. agradecer pelo carinho de receber essas perguntas, né? Pelo preparo. Queria dizer que o sonho seria realmente te trazer no presencial, porque com certeza o pessoal ia perguntar mais ainda, o pessoal é bem perguntador. E eu também, eu adoraria poder passar aqui o tempo todo fazendo perguntas, porque essas trocas são muito boas. Mas então eu passo aqui a convidar vocês que se mantenham acompanhando as redes da pgm.poa no LinkedIn ou no Instagram, né, nas demais redes, porque sempre temos palestras interessantes como a de hoje, para que vocês possam acompanhar. Como a Ângela já alertou ali no início, certificados, eles vão para os inscritos em até 10 dias úteis. E que mais que eu ia dizer? A propósito das novas tecnologias, a Escola de Direito Municipal, que é uma fundação, não é ligada à prefeitura, é uma fundação privada, mas ela, essa semana, ela tem um curso sobre inteligência artificial e novas tecnologias aplicadas à advocacia, que eu acho que também vai estar bacana, bem a propósito disso que a gente acabou falando ao final. Então, agradeço a todos a participação, a audiência. Espero vocês novamente, assim como espero a Daes, sempre que possível. Também estamos à tua disposição, Daes, aqui no Cedim. E aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigada a todos, um bom dia de trabalho e até mais.